bom dia, boa tarde pra todo mundo aqui que entrou no podcast do Game View. Hoje a gente vai falar de um assunto muito debatido nas comunidades, que são sobre os reboots. Trouxe um convidado muito maneiro aqui, que é o Samuel. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você esteja ouvindo. Reboots são realmente uma das coisas que muitas pessoas não gostam. Para caso você seja leigo no assunto, reboots são quando uma franquia já existente, por exemplo, Thundercats, eles têm uma mudança totalmente brusca. Eles meio que alteram tudo e fazem uma coisa nova usando Thundercats. Por exemplo, Thundercats War, que é o novo que lançou, que é totalmente diferente de todos os outros. É mais ou menos por conta disso que é um tema muito discutido nas comunidades, porque acaba perdendo a essência da obra original e os reboots acabam sendo normalmente inferiores. Mas isso é uma verdade? Muito polêmicos. São muito polêmicos. Mas um exemplo de um reboot ruim aí que nós temos é o reboot de Ben 10, que Ben 10 sempre foi uma saga aí muito aclamada pelo público, que sempre teve uma história muito linear. A gente teve várias versões de Ben 10, como o Alien Force, o original, o Omniverse, e todos eram do mesmo universo. Só que o que acabou acontecendo é que a Cartoon Network, ela viu que Ben 10 não estavam fazendo tanto sucesso quanto deveria e fez um reboot, descartando todos os outros universos, fazendo uma versão mais infantilizada de Ben 10, o que acarretou numa puta polêmica. Mas por que o Ben 10 ele é ruim? Mano, a questão do Ben 10 ser ruim, tem reboots bons, que a gente até pode abordar mais tarde, mas ele meio que não pega muito bem a essência, sabe? Tipo, é pra criança, sim, mas é muito mais infantilizado. Tipo, infantilizado mais ou menos a que nível, assim, podemos dizer? Aquelas piadas incríveis de desenho moderno, de piada de pum, todo mundo falando extremamente mais rápido do que o convencional. E o traço também, que acaba incomodando bastante. Acabou perdendo a originalidade, né? Isso não é muito genérico. Bom, muitas reclamações que eu vi do público que gostava muito das séries clássicas, tanto o Omniverse, tanto o original, tanto o Alien Force, é que o reboot, ele tirou toda a importância que tinha no universo, levando pra um negócio mais infantil sem uma história base. É meio que são vários episódios jogados que não tem conexão alguma, não tem evolução de personagem e meio que só pegaram uma franquia e distorceram ela ao extremo. Mas tipo assim, se olhar só por esse lado, a gente também pode ver reboot que é assim que realmente deu certo, que vingou. Como, por exemplo, reboot de Jovens Titãs. O Jovens Titãs era uma série muito bem aclamada lá nos anos 2000, que acabou sendo cancelada por conta de que a audiência não estava favorecendo. E em 2017, a Cartoon Network, ela decidiu refazer um reboot do Jovens Titãs com o nome de Jovens Titãs em Ação, tirando todos os traços, tudo que fazia Jovens Titãs ser Jovens Titãs. Infantilizou os personagens dessa mesma forma e fez um desenho que era pra ser sério e de batalhas da hora, pra um desenho genérico de comédia. Mas por que esse, em específico, vingou e tá sendo renovado até hoje? Cara, eu tô pensando, porque é interessante, porque ele realmente estraga bastante coisa, se for parar pra pensar, porém, ele tem alguma coisa que ainda motiva o pessoal a gostar minimamente, tá ligado? Não tacar pedra totalmente. Eu mesmo defendo um pouco esse desenho, mas eu sei que é extremamente inferior. Eu defendo ele sabendo que ele é extremamente inferior ao desenho original. Tanto que os próprios criadores já fazem piada com o desenho sendo realmente inferior ao original. Eu também acho que isso faz parte, talvez, do sucesso deles. Talvez, eu acho que pelo fato dele não pegar nada que o original tem, tipo, ele não estraga a essência, assim, digamos assim, porque ele não pega os personagens e meio que faz eles com o intuito de estragar, sabe? Eles meio que fazem os personagens, é uma paródia, é realmente uma paródia licenciada pela Cartoon Network. Eles se zoam, eles ficam falando que eles são inferiores e que todo mundo prefere mais os Titãs clássicos. O que eu acho que vingou um pouco mais. Também é um desenho muito mais satírico no tom geral dele, então é mais fácil do pessoal meio que aceitar algumas coisas mais absurdas, porque no final das contas eles meio que sabem, né? Eles mas já tem alguns sabem. episódios que realmente se perdem, tá ligado? Isso é estranho, né? Pensar assim. Tipo, normalmente os reboots eles são tão mal olhados, como por exemplo, o reboot de Devil May Cry aí que existe. E Devil May Cry também, outra franquia aclamada, que depois de Devil May Cry 4, que foi um fracasso de vendas, a Capcom ela decidiu rebootar a franquia, trocando
tudo que ela construiu e baseando total em uma história nova, sem ligação alguma com a franquia original. Mudou o combate, mudou a personalidade do Dante, mudou a personalidade do Virgil, e muita gente não gostou. Tipo, muita mesmo. O jogo foi brutalmente criticado por conta de ser um reboot. Mas ele é ruim? Se a gente fosse separar ele da franquia original, ele não seria um produto bom, se olhar para um lado? Mano, você joga um jogo mais pela gameplay ou pela história dele? Depende do jogo, mas normalmente é pela gameplay. Normalmente é pela gameplay. Esse jogo, ele tem uma gameplay muito boa mesmo. Só que, por conta dele já vir de um reboot e da escolha artística, né, eu diria, ser um tanto quanto questionável em grandes pontos, ainda assim é um jogo muito bom. Isso leva a um ponto, tipo, será que dá pra gente pegar o reboot e realmente separar ele da obra original? Tem como você, tipo, olhar pro reboot e não pensar na obra original, sabe? É meio difícil separar. Então, é bem fácil quando alguma empresa grande faz um reboot, o pessoal querer comparar com o antigo. Então, tu acha que tem como, tipo, separar assim? Mano, eu acho que dá pra separar sim, tá ligado? Até precisa ter esse separamento, porque são propostas diferentes muitas vezes, mas aquilo lá, né? Às vezes realmente o reboot, ele é ruim e ele foi feito exatamente pra se aproveitar do nome, né? Porque, tipo, ele quer usar esse nome, então meio que ele não consegue meio que se sustenta por ele mesmo quando ele é feito com as coxas, né? Mas quando ele é feito com o coração, o pessoal realmente tava se importando em fazer alguma coisa, tipo, só diferente mesmo, alguma outra visão, cara, eu acho que dá. Mas você precisa abrir a mente. Bom, falando no reboot no geral, realmente parece uma coisa muito negativa. Mas sim, a gente tem reboots que realmente são bons. E talvez até necessários. Como a franquia Tomb Raider, né? Tomb Raider era outra franquia aclamada do PlayStation 1. Só que ela acabou ficando muito presa no passado. Os jogos mais recentes de Xbox 360, tipo 3 gerações na frente, ainda tinha a mesma gameplay tanque do PlayStation 1. O que já era um problema, porque nessa época a gameplay já era muito mais reformulada, já era bem mais polida, só que meio que o Tomb Raider acabou ficando no passado, né? Só que, se eu não me engano, em 2012, a gente teve um reboot da franquia, em que mudou totalmente a história principal, mudou o objetivo da protagonista e focou num estilo de gameplay mais de sobrevivência mesmo. Isso é um bom exemplo porque eles pegaram toda a essência da obra original e colocaram nesse reboot, sabe? Bom, como você zerou todos dessa franquia, né? Poderia dar uma dissertação melhor aí pra gente? Cara, é que eu não pude, né, jogar os clássicos, né, por falta de oportunidade, né, que não é sempre que você consegue jogar todos. Eu mesmo mal consegui jogar os reboots, né, foi realmente uma promoção muito específica que ocorreu. Mas pelo que eu sei da era clássica, era muita coisa, tipo, é muito comum o jogo daquela época se estender até hoje em dia e ser uma grande continuação. Aí se perde na história, se perde um pouco na gameplay, tem um monte de ideias jogadas, então acaba tendo a essência lá, mas ela meio que mesmo se perde. Enquanto no reboot, como eles criaram uma nova história, e é uma história que eu particularmente gosto e honra a parte dos Tomb Raiders antigos e mostra a Lara evoluindo, cara, eu acho que isso é muito bom. E também eles não estão mais tão cabeça nas nuvens, né? Porque os jogos clássicos não eram tão pé no chão. Eram uns negócios bem mais escrachados, tipo dinossauro, essas coisas. Enquanto no... é bem mais realista, né? É. Ela é uma personagem que você se identifica com ela. E essa é uma das coisas que os reboots podem nos proporcionar também. Outro tipo de reboot que também o pessoal gosta é os reboots do Homem-Aranha. Tipo, nem todo mundo gosta, mas sempre tem um carinho dos fãs. Como a gente teve 3 reboots até o momento da história do cinema, podemos dizer assim, que foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem-Aranha do Andrew Garfield e por fim o do Tom Holland. Esses são filmes que foram aclamados, mais ou menos, porque o terceiro filme do Tobey Maguire acabou não tendo muito reconhecimento que a Sony esperava e decidiram reiniciar a franquia do zero, fazendo o primeiro reboot com Andrew Garfield. E o segundo filme do Andrew Garfield não vingou também pra Sony, o que fez ela fechar uma parceria com a Marvel, criando o Homem-Aranha mais recente, né? Que temos hoje em dia de filme. Mano, sobre o do Homem-Aranha, só uma curiosidade que eu vou pontuar aqui de interessante, é que quem tem os direitos do Homem-Aranha no cinema é a Sony e não a Marvel. Então, é muito interessante ver que eles conseguiram perder toda uma história, né, com a Marvel, quando ela tava ruim das pernas, antes de começar a fazer os filmes incríveis dela. Os quadrinhos não estavam sendo tão produtivos, e é por isso que a gente tem filmes como Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico, que vai ganhar um novo reboot, né, inclusive, não foram feitos por ela, né, só pontuando. Sim. Mas do Homem-Aranha, cara, eu acho que tava muito bom na época do Tobey Maguire.
Eu acho que realmente são filmes excelentes. Exceto o terceiro, que ele se perde muito nas propostas, nos vilões, nos roteiros, nas atuações também. Acaba ficando bem brega, bem escrachado. Aí faz sentido ela ter rebutado, aí ela errou de novo, aí reboot de novo. Tipo, às vezes acho que cansa, né? Porque eles sabem fazer uma história boa, eles sabem acertar, só que parece que às vezes eles realmente não querem, né? Eles querem realmente só gastar dinheiro, eu acho. Talvez eles só querem lucrar mais, porque quanto mais Homem-Aranha diferente, mais bonecos eles vendem, né? Ah, verdade. Mas isso é um ótimo exemplo de que às vezes um reboot ele pode ser bom, só que acaba passando do ponto, né? Podemos dizer assim. O que eu achei maneiro é o jeito que a Marvel decidiu explicar o porquê desse reboot acontecerem, porque meio que eles fizeram um soft reboot, porque as histórias que a gente acompanhou, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, não foram esquecidas. Porque eles voltaram no último filme, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, como universos diferentes. Então, meio que, pra não deixar aquilo sem um final, né? As histórias dos outros Homem-Aranhas que a gente acompanhou inconclusivas, eles decidiram dar um final no último filme pra eles, falando que são de universos diferentes e tá tudo resolvido lá. Isso eu achei um toque maneiro, meio que eles mostraram que eles realmente tinham um apego aos Homem-Aranhas passados, né? Dignidade, né, pra eles. Porque ainda assim são filmes que são muito bem lembrados, todos têm suas bases de fãs, todo mundo tem seu Homem-Aranha favorito dos três. Os reboots, eles realmente podem ser uma coisa necessária, na real necessária não, mas talvez quando uma franquia ela começa a se perder bastante, um reboot é bom, como o Tomb Raider. Eles acabaram escrachando muito, o bagulho ficou meio brega, meio que eles já estavam sem ideia. Então, rebootar a franquia realmente foi algo necessário, foi algo que eles precisaram, né? Pra reviver a franquia, pra ela não morrer carinhosamente. Exatamente. Também temos reboots que são totalmente desnecessários e que só faz uma comunidade entrar em guerra, como o do Ben 10, como o de Devil May Cry, mas cada um tem seu ponto bom. Até o de Ben 10, pelo menos ele é engraçadinho pra um bebê assistir. Mas ainda assim tem seus pontos bons, né? Poucos, mas tem, né? Mas esse é o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal do GameView e também no GameView Cortes pra mais. Falou, galera!